E a figueira secou, vamos lá? Agora interessante que não era tempo da figueira dar frutos. Se você vê o contexto anterior e o contexto posterior do texto que nós lemos, nós vemos que antes Jesus entrou em Jerusalém e Jesus foi recebido com a multidão que o recebeu com palmas, com ramos e até vestes lançaram nele. E eles declararam: Hosana, bendito o que vem em nome do... Esse é o contexto anterior. O contexto posterior, Jesus está entrando em Jerusalém. Chegou em Jerusalém, quando ele vai ao templo, ele encontrou um tanto de cambistas à porta do templo. E ele ficou irado. E ele declarou que eles estavam transformando a casa dele, que era casa de oração, em covil de salteadores. E ele diz: a minha casa é chamada casa de oração às nações, e vós a transformais em covil de salteadores. Ele pegou uma corda, fez um azorrague, um chicote, e bateu nos cambistas e os expulsou do templo, e declarou isso: a minha casa será chamada casa de oração às nações, e vós a transformais em covil de salteadores. Se fosse nos dias de hoje, o que Jesus não fazia com um bocado de bispo, um bocado de missionários, um bocado de pastor por aí, que só abre as comunidades, as portas da igreja, para pedir dinheiro e manipular a fé, a simplicidade, a ingenuidade das pessoas, não é verdade? Agora Jesus então sai de Betânia e está com fome. E ele viu a figueira cheia de folhas, bonita. E diz que ele então chega e procura fruto, procura figos na figueira e não encontra. E ele fala o seguinte: de ti nunca vai ter frutos. Você não vai dar mais frutos. E amaldiçoou a figueira, e a figueira secou imediatamente. Ora, gente, não era tempo de dar figos. Será que Jesus estava com algum problema? Será que a ira dele ultrapassou a sua lucidez? Mas eu quero mostrar à igreja nessa noite, o nosso tema: e a figueira secou. Na verdade, Jesus estava aqui fazendo um ato profético do que iria acontecer 70 anos depois daqui, quando ele morre. 70 anos depois, o general Tito, imperador romano, invade Jerusalém e destrói Jerusalém. E cumpriu-se este ato aqui profético de Jesus. Jerusalém, os judeus haviam desprezado a palavra do Senhor, haviam rejeitado Jesus, o profeta, o Messias, o Salvador. Um momento lá Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar-te, Jerusalém, como uma galinha ajunta os pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. E naquele momento Jesus estava mostrando da sua tristeza quanto a Jerusalém, que rejeitava os profetas. Então a figueira aqui, presta atenção, esta figueira aqui representa a nação de Israel, que foi chamada para ser luzeiro às nações. A nação de Israel que foi chamada para ser uma nação sacerdotal. Deus confiou a Israel os oráculos dele. Deus havia confiado a lei, os preceitos. Deus deu muito para Israel. E Deus agora resolveu procurar frutos. E é por isso que este momento aqui que Jesus amaldiçoou a figueira, e alguns ficam perguntando: ora, se não era tempo da figueira dar frutos, por que Jesus fez isso? Mas foi exatamente para trazer essa polêmica e para despertar a mente daqueles religiosos que agora Deus, o Deus que se encarnou, o Deus Emanuel, que se fez gente, que se fez carne, estava dizendo: o meu compromisso com Israel acabou, a minha aliança com este povo acabou.
Eu agora vou chamar um povo que não é meu povo. Inclusive, Oséias já profetizou no passado isso. Chama meu povo que não é meu povo. E naquele momento Jesus estava dizendo exatamente isso, como Deus, que estava pedindo prestação de contas quanto a Israel, que foi chamada como a nação sacerdotal, foi chamada para pregar as virtudes dele. E Jesus agora estava dizendo que agora tinha uma nova etapa, que agora ele veio para aqueles que eram seus, mas eles não receberam. Não é assim que diz a Bíblia? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que ele veio para o que era seu. Repita comigo aí. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filhos. Então esse texto aqui da figueira representa Israel. E Jesus, o Deus encarnado, estava pedindo contas. E o povo de Deus, naquele momento, não aceitava o Messias. Não aceitava que Jesus era o enviado de Deus. Queridos, agora nós somos o novo Israel de Deus, salvo pela graça. Nós somos agora essa nação sacerdotal, de sacerdotes, alcançados pela graça de Deus, comprados pelo sangue do Cordeiro, e nós representamos, vamos colocar aqui, esta figueira. E da maneira como Deus tratou, Jesus foi procurar fruto nessa figueira aqui, Ele também está procurando frutos em mim e em você, figueirinhas dele, e Ele está querendo encontrar frutos. A Bíblia diz, em João capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi, a vós outros, para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto o quê? Permaneça. Para que nós pisemos serpentes e escorpiões, que são demônios. Deus confiou a você. Lá no seu trabalho tem alguém oprimido, oprimida, ora em nome de Jesus, é em nome de Jesus. E Ele está pedindo contas, e o poder que eu te dei. E a palavra, olha queridos, Deus está investindo em nós a sua palavra. Deus investiu em Israel no passado, mandou os profetas, mandou a lei. Quando Moisés subiu no monte, Moisés desceu, eles estavam adorando um Deus. Josué, quando assumiu a liderança, Josué disse: escolhei hoje a quem sirvais, se são os deuses dos heveus, dos jebuseus, dos filisteus, eu e a minha casa serviremos. Deus investiu pesado em Israel, mas quando ele veio buscar fruto na figueira, eles haviam acomodado. Deus investiu alto em mim e você. Deus te deu um talento, bênção. Deus te deu um dom. O problema é que quando a gente fala de talento e dom, a pessoa pensa logo em tocar guitarra, em tocar violão, em tocar bateria. Quando se fala em ministério na igreja, pastor, eu quero fazer seminário para eu ser pastor. Não vai ser pastor não. Tem muitas pessoas que se chamaram para ser pastor. Se Deus não te chamar para ser pastor, não mexa com esse negócio não. É perigoso. Então, em terceiro lugar, esse fruto representa Deus está procurando em nós o ministério que Ele nos confiou, a missão que Ele deu a mim e a você, os talentos. Outra coisa, o povo hoje fala dos ministérios para-eclesiásticos. E não existe ministérios para-eclesiásticos. E algumas pessoas falam o seguinte: eu sou um psicólogo, eu sou um médico, eu sou um advogado, e vai falando a vocação de cada um deles. Eu quero ser pastor, porque eu preciso de entrar no ministério. Você pode ser psicólogo e usar as ferramentas que você aprendeu lá para ajudar as pessoas a se curarem dos problemas da alma. E lá no seu consultório você falar do amor de Jesus,
Você pode ser um médico, e quando você estiver atendendo um paciente como cardiologista, como um clínico geral, ou sei lá você vai aproveitar a vocação que Deus te deu. Martim Lutero, o reformador, ele fala que cada um, Deus chamou a vocação de cada um, e cada um tem um ministério dentro da vocação, o qual foi chamado. Um advogado nosso aí, cristão, ele pegou uma causa, o casal estava separando, e ele, como advogado cristão, ele entendeu que casamento é uma só vez, e ele começou a investir com o seu paciente, procurou também a outra lá, o outro advogado, explicou: olha, vocês não podem separar, vocês dizem que temem a Deus. Pois ele conseguiu, não ganhou dinheiro, mas ele conseguiu novamente restaurar este casamento. Isso é de Deus. Agora o advogado quer vir para a igreja fazer um seminário para ser pastor, e esquece que cada um de Deus. Você é militar, você é um policial, para que você quer ser pastor? Porque tem gente que fica atrás de ofício, sabia? Não é assim? O que você é? Eu sou advogado, eu sou mestrado, isso aqui, doutorado, isso aqui lá, mas eu fiz também. E agora o que você é? E também eu sou pastor. Ei, que gracinha. Seja você lá. Você é um mecânico, faça diferença lá. Você é um militar, faça diferença lá. Porque ser pastor, meu irmão, é um chamado que Deus fez, e é pesado, não é fácil não. E Deus vai cobrar do pastor Eugênio. Inclusive em Hebreus fala: obedecei aos vossos pastores, porque tem um cara que não obedece não. Submetei os vossos pastores, porque velam pelas vossas almas, porque vão prestar contas diante de Deus. Obedecei os vossos guias no Senhor. Então Deus está pedindo, procurando fruto em você, figueira. Cadê o fruto? Você tem feito diferença lá onde você trabalha? Vocês estão entendendo aqui? As pessoas só querem fazer diferença onde? Dentro da igreja. Dentro da igreja é fácil. É igual, tem pessoas que lá na casa está querendo até alugar um barracão fora. Eu vou alugar, pastor Eugênio, uma kitnet, porque eu não consigo, eu não aguento mamãe, eu não aguento ficar dentro de casa, minha irmã me enche. Meu amigo, ser crente é difícil, é carregar a cruz. E quando alguém me procura, eu falo assim: você tem que ficar dentro da tua casa, porque Deus vai te usar lá, o fruto vai estar lá. Quando um endemoniado de Gadara converteu e foi curado, e Jesus expulsou uma legião de demônios dele, ele queria correr atrás de Jesus e seguir Jesus. Jesus disse: vá para os teus e anuncia-lhes o que eu fiz contigo. Vá para os teus nessa noite. Vá para os teus. Os teus irmãos estão indo para o inferno. A tua mãe está se perdendo. O teu vizinho está se perdendo, e você não fala do amor de Jesus. Deus vai cobrar de você, que tem a vocação que Ele te deu. E cada um de nós, ao chegarmos diante de Deus, teremos de prestar contas de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Fala comigo: e a figueira secou. Eu quero começar a terminar para a gente orar. E eu quero falar com você o seguinte aqui: Deus confiou as figueiras, que somos nós, eu volto a dizer, a honra de pregarmos o Evangelho. Alguns receberam dons, talentos. Nós recebemos e temos o privilégio que nós temos de falar com Deus Criador do universo, através do seu Filho Jesus. Ele colocou em nós e confiou a nós esta palavra, e Ele vai pedir contas. E eu quero dizer para você, pai, mãe que está aqui, Deus nessa noite me usa para dizer para você que Ele vai e está procurando em você o fruto, os filhos que Ele te deu para você criar e educar no temor dEle. Deus está pedindo contas.
E eu tenho pregado aqui, estou vendo que muitos pais estão despercebidos. E Deus está usando, eu quero dizer aqui em último lugar, porque eu aprendo a lição de que Deus está investindo alto em você e em mim. Olha o investimento que Deus fez em nós, enviou Jesus para morrer numa cruz por nós, mandou o seu Espírito. No caso do Brasil, mandou um missionário chamado Simonton sair de lá da América e vir para o Brasil e morrer aqui nessa pátria. E através disso, o Evangelho chegou ao coração, o seu coração, no caso daqueles que converteram pelo ministério da Igreja Presbiteriana do Brasil. E Ele vai cobrar de nós isso. Ele vai pedir contas sobre isso. Toda vez que você ouve uma pregação aqui, talvez você sai e não para fazer uma reflexão. E Deus está usando essa palavra de revelação no teu coração, é pedindo contas. Coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem. Eu ouvi de um oficial do exército que estava dando instruções para a sua tropa de mais de 20 soldados. Aí ele pegou 15 a 20 granadas de plástico e colocou sobre uma mesa. E ele pegou então a granada verdadeira, e com aquela granada ele mostrava como é que fazia, demonstrava quase tirando o pino, mas voltava a colocar. E quando ele terminou aquela demonstração e colocou a granada verdadeira sobre uma pequena mesa ao lado, estava entrando um soldado despercebido, atrasado, e sempre disse que ele chegava atrasado, e era corrigido, mas mantinha naquela rebeldia. E quando naquele momento ele estava entrando, o oficial acabou de colocar aquela granada verdadeira, ele disse: então vocês estão livres para poder fazer a experiência. Aí os soldados lá, que pegaram as granadas de plástico, aí o soldado despercebido pegou a granada verdadeira e arrancou o pino. Quando o oficial viu, ele voou, correu e pegou aquela granada e ficou sem saber o que fazer. Quando ele foi jogar pela janela, lá estava um oficial com outra tropa passando, mas ele não podia deixar a granada cair aqui dentro. Você lembra quando você converteu? Que você pregava em todo lugar, você falava de Jesus para todo mundo, você tinha o prazer de trazer as pessoas para a igreja, mas passa um tempo, o fruto não tem sido permanente, nós não temos gerado frutos. Fala comigo assim: e a figueira secou. Jesus fez muitos milagres, deu vista aos cegos, curou paralíticos, Jesus levantou coxos, ressuscitou mortos, abençoando as pessoas. O único texto que diz que Jesus fez um milagre, que amaldiçoou algo, foi aqui, quando ele amaldiçoou a figueira. Viver a vida cristã é coisa séria. Então ele me escolheu e te escolheu para darmos frutos. E eu quero compartilhar então com os queridos quais as lições que nós podemos tirar aqui deste fato, desta figueira que secou. Nós como Israel dele, você como figueira dele, quais as lições que nós podemos tirar aqui? A primeira delas é que Jesus, quando ele procurou a figueira, frutos, ele só viu a aparência, ele só viu a religiosidade daquela nação, daqueles escribas, daqueles intérpretes da lei, dos fariseus, daqueles doutores, de Caifás, dos sacerdotes, aquela corja de religiosos. Jesus só viu a religiosidade. Então, queridos irmãos, o que esse texto nos ensina é que Deus está cansado da aparência nossa, sem frutos. Jesus estava buscando aqui o fruto do testemunho, da santidade, das boas obras, mudança de vida, vida irrepreensível. Eles foram chamados para praticarem as boas obras, mas os religiosos aqui, eles achavam que eles tinham o pedigree, o direito de manipularem a religião. E é isso que Deus nessa noite me usa para dizer para você
que Ele está procurando frutos em mim e você, nas figueiras dele, e Ele está cansado de religiosidade. A igreja evangélica no Brasil tem crescido assustadoramente, tem crescido, mas pessoas sem mudança de vida, não é? Sem qualidade de vida. O que dizer hoje de crentes que estão dentro das igrejas, que o palavreado é o mesmo? A Bíblia diz em Efésios capítulo 4 e capítulo 5, não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe, palavra suja, imunda, mas sim toda aquela que for boa para a edificação. Palavreado. Você tem vigiado seu Facebook? Eu tenho assustado com algumas moças e rapazes que estão despercebidos. Nós somos um povo diferente, queridos, e Deus está buscando fruto. É o fruto de uma qualidade de vida, de santidade, mudança de vida. Queridos, quantos crentes estão namorando, mas os namoros estão desembocando em sexo, adultério dentro da igreja, roubo dentro da igreja, pecado. Pessoas que na verdade vieram de outra religião, mas continuam, porque ser evangélico virou moda, ibope. Ser evangélico hoje, eu sou evangélico, a roupa misericórdia. Você viu? Tem alguns cantores aí, agora uma moça muito bonita, diz que é evangélica, e fez um acordo com a Playboy para posar nua. Ou não parar? Então, você é figueira e Jesus está buscando frutos em nós. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto que permaneça. O que adianta, meus irmãos? Tem gente que é crente na igreja é uma gracinha, na hora que vai cantar, meu Deus, que coreografia linda, só falta passar óleo para brilhar. Mas dentro de casa dá um péssimo testemunho, entre os vizinhos misericórdia. Então, queridos, este fruto que Jesus está buscando, e nós aprendemos aqui nesse texto, a primeira lição, é que este povo de Israel só tinha a aparência. A figueira era bonita, era vistosa, mas só tinha a beleza exterior, mas não tinha, na verdade, frutos. Eu quero perguntar com muito amor nessa noite, como que está a tua vida de testemunho? Será que as pessoas quando olham para você, meu irmão, lá no seu trabalho, lá na escola, lá na faculdade, vê uma diferença? Ou as pessoas veem em você mais um fanático, e até te chamam de fanático, porque você prega, você fala, mas não vive. E aí de vez em quando aparecem uns grupinhos aqui da igreja, e falam assim, pastor Eugênio, prepara a gente aí para evangelizar, dá um seminário para nós aí, pastor, como evangelizar. E eu falo assim, não precisa não, porque tem crente que você ensina ele alguma coisa da Bíblia, ele vai discutir religião, ele vai discutir sobre batismo por aspersão, por imersão, ele vai brigar sobre guarda ou não guarda o sábado. Então não precisa, meu querido, você fazer um curso para aprender a evangelizar. O que precisa, eu e você, é viver o evangelho. As lâmpadas não falam, mas as lâmpadas o quê? Brilham. É você brilhar. Fala o que Jesus fez da tua vida. Será que Jesus não fez nada? Te libertou da depressão, libertou você do cigarro, da bebida, restaurou o teu casamento. Fala comigo, e a figueira secou. Tem muita gente secando dentro da igreja, porque não tem dado frutos. E se você não der frutos, você não serve. A Bíblia diz em João 3, já está posto o machado ao pé da raiz. Está posto o machado. A árvore que não produzir bons frutos, ela é cortada, ela é amontoada, deixa que o sol seca e lança no fogo para ser queimada. Sabe por que talvez você está tão triste, angustiado? É porque você não está evangelizado, não tem falado do amor de Jesus. Fala comigo, e a figueira secou.
Este é o primeiro quadro, então. O primeiro quadro é que Jesus procurou figo na figueira, fruto, e não encontrou. E aquelas folhas vistosas significa religiosidade. Em segundo lugar, eu aprendo aqui que Jesus está cansado, Deus está cansado de pessoas que procuram Ele apenas por interesses. E pessoas que têm inclusive líderes comercializado a fé evangélica. E eu estou aproveitando o contexto anterior, posterior, para usar o contexto do meio, que é da figueira, porque estão juntos. Jesus chegou à porta do templo, e lá estavam os cambistas negociando as pombas, a juriti, lá os animais, inclusive com problemas. E Jesus então fica irado e fala assim: vós transformais a minha casa em comércio. Não é assim que tem acontecido com algumas igrejas? Algumas campanhas que são feitas em algumas igrejas, e eu quero falar com você que é líder, que está me assistindo e me ouvindo. Deus vai pedir contas do pastor Eugênio, do dinheiro que entra nessa igreja aqui, do conselho dessa igreja. Deus vai pedir contas. Aqui em Montes Claros tem uma igreja de misericórdia, não vou falar o nome, mas desde que eu moro nessa cidade, e mesmo antes, 20 anos, que esta igreja faz campanhas para terminar o templo, e nunca termina, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. De vez em quando as pessoas perguntam, já perguntaram para mim: o que é que eu faço? Não tem acontecido? Pessoas que estão procurando a religião evangélica, a igreja evangélica, para aproveitar. E o que quer dizer de muitos que vêm na igreja interessados em bênçãos, interessados em campanhas, interessados em milagres, mas não querem compromisso com o Jesus da Bíblia, o Jesus da cruz. As pessoas, irmãos, estão querendo seguir Jesus para ganhar este mundo. Seguir Jesus é morrer para este mundo. É interessante que os muçulmanos, e esses dias uma mulher bomba entrou num ônibus, num país lá do Oriente, e ela então explodiu, porque a proposta dos muçulmanos é que você aqui não vai ganhar nada, mas você vai ganhar depois o reino celestial. E eles são capazes de se matarem, de morrerem por Alá, pelos preceitos de Alá. Agora, a igreja cristã, os crentes, estão interessados em prosperidade, estão interessados em cura, estão interessados em se promoverem. Eu estou vindo para a igreja, mas o que é que eu vou ganhar vindo para a igreja? Você vai ganhar morte, você vai ganhar perda, você vai ganhar uma cruz para você carregar, e você vai sentir dor, ser criticado pelos amigos. E a Bíblia diz em Mateus que a perseguição começará em casa. A Bíblia diz que quem não deixar pai, mãe, irmãos por amor de mim não é digno de mim. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que perde a sua vida por minha causa, ganhá-la-á. Então esse texto aqui, esse fruto que Jesus está buscando em mim e você, mas Ele só está buscando fruto e recebendo de nós, de mim e de você, respostas, não de frutos, mas de interesses. Que Deus me livre nessa noite, te livre, amém? Você que me assiste, que Deus te livre. Os religiosos aqui estavam comercializando a fé no templo. Irmãos, eu sou a favor da campanha. Teremos agora uma campanha nesse mês de novembro, mas nós não estamos pedindo dinheiro. Mas as campanhas são feitas, as pessoas querem aproveitar da simplicidade do povo. E eu quero falar uma coisa aqui muito forte agora. Eu falei muito o quê? Forte. Eu falei o quê? Forte. Então presta atenção. Você já viu essa palavra forte? O pessoal fala assim: você não pode ir à igreja sem levar uma oferta. Você já viu esse palavreado por aí? Tem na Bíblia isso não, irmãos? Ah, tem sim, tem no Velho Testamento, num contexto diferente. Tem igrejas, por exemplo, que você chega na igreja, tem de ter a salva, tem de ter o gasofilaço. Agora você, se você veio aqui sem um tostão, você é um desgraçado miserável. Isso é comercializar fé, irmãos. Quando você veio na igreja hoje aqui, você trouxe o maior tesouro
que foi a sua própria vida ofertando aqui diante de Deus. Não estou dizendo que você não deva ofertar na igreja. Nós entendemos que o dízimo é bíblico, mas essa história lá do Velho Testamento, dos sacrifícios, que toda vez que você vem, amado, aqui você tem que trazer um dinheiro. E eu fui aí ver, num lugar por aí. Aí o camarada começou lá com quinhentão. E apareceu um bocado dando quinhentão. Aí foi baixando para 100, depois para pelega de 50, depois para R$10. Aí me assustou quando ele falou assim: não é possível que não tem nenhum desgraçado aqui que não tem R$1. E eu fico impressionado. Desligo. Eu fico impressionado porque tem gente que ouve isso e aceita a manipulação. Você tem que parar de ser enganado, você que está aqui, você que me ouve e me assiste, de ser enganado por esses comercializadores da fé evangélica. Jesus, sabe o que Jesus fez? Pegou um chicote e deu um couro, deu uma surra, expulsou-os do templo. Jesus está buscando fruto na figueira, e Ele está querendo de você, é que você pare com esta vida de ficar interessado só nas bênçãos. Tem pessoas que só querem as bênçãos de Deus, mas não querem ter compromisso com o Deus da bênção. Fala comigo, a figueira secou. A terceira lição que eu aprendo aqui é que Jesus está buscando fruto dos dons e talentos que Ele confiou a nós, o ministério que Ele te confiou. Ele está pedindo você conta. Cada um de nós que está aqui tem uma missão. A missão minha e sua é falar do amor de Jesus, é pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é papel do pastor só, do missionário, do bispo, mas o papel de pregar é de cada figueira, é de cada um de nós. E eu quero dizer para os irmãos, os anjos anelaram pregar o evangelho, sabia? Os anjos queriam pregar o evangelho, mas Deus nos deu este privilégio para pregarmos o evangelho. Mas Deus falou com os anjos o seguinte: certamente vocês não vão pregar o evangelho, quem vai pregar o evangelho é o homem. Os meus discípulos vão pregar o evangelho, mas vocês, todas as vezes que eles pregarem e que uma alma converter, vocês vão fazer uma festa aqui no céu. Por isso que a Bíblia diz que quando um pecador arrepende, há júbilo nos céus, os anjos fazem festas. Então, queridos, a missão nossa é pregar o evangelho. Eu e você somos missionários. Você é um missionário lá na escola, lá na faculdade, lá na fábrica, lá naquele banco, lá na sua loja, lá naquela escola, ensinando matemática, química, física, ensinando ciências, biologia. É pregar o evangelho lá na sua vizinhança. Então Jesus nessa noite está me usando para perguntar para mim e para você: cadê o fruto, filho? Quantas pessoas você evangelizou este mês, ou este ano? Você tem ganhado sua vizinhança? Você tem ganhado os seus familiares? Eu tenho que falar uma coisa aqui. De vez em quando, alguém vem de outra igreja para a nossa igreja e são muito bem-vindos. Mas eu me assusto quando alguém fala assim: pastor Eugênio, eu estou vindo aqui para a igreja presbiteriana Jardim Palmeiras, mas eu não quero ficar no banco. Você já entendeu o que ele quer dizer? Ele quer um cargo. Ele quer fazer alguma coisa na igreja. Você está entendendo? Eu não quero, pastor, ficar sentado no banco. Eu quero. E tem algumas igrejas aí que falam assim: não, moço, vem para a nossa igreja que eu te levanto como obreiro. Meu irmão, sai disso, para com isso. Na nossa igreja aqui tinha uma irmã que pregava muito bem. Um pastor aproximou dela aqui em Montes Claros e falou assim: você tem de vir para o meu ministério, venha para o meu ministério. Eu vou montar um ministério aqui e você vai ser a vice-líder
a vice-presidente do ministério. Então tem pessoas que estão vindo para a igreja. Eu não estou dizendo que você não deva trabalhar na igreja, mas o foco não é este. O problema é que as pessoas estão vindo para a igreja e querendo um cargo para fazer, como eu disse a semana passada, autoexpiação. Mas canta na frente da igreja, tem um cargo, é obreiro, mas a casa está indo para o inferno. A mulher, coitadinha, está com depré. Os filhos estão rebeldes e nem querem ir à igreja, porque na igreja o irmãozinho é benção. Ele é benção. Mas dentro de casa ninguém é benção. Na vizinhança não é benção. Então é testemunhar, meu irmão, é pregar o evangelho. Tem pessoas preocupadas, e devem preocuparem. Precisamos de evangelizar o Egito. Sim, precisamos. A Síria. Precisamos. Mas começa na tua casa, na tua vizinhança, logo um pouco mais, até você chega lá. Fala comigo, a figueira secou. Você tem pregado o evangelho? Falado do amor de Jesus para as pessoas? Aquele colega seu que está doidão, envolvido nas drogas, aquela colega sua que está envolvida no lamaçal do adultério, cadê a tua palavra profética? E eu quero dizer uma coisa aqui: Deus nos confiou, irmãos, mistério. A Bíblia diz que a multiforme sabedoria de Deus, a graça de Deus, é tão maravilhosa que confiou a nós, e seria conhecido pelos principados e potestades a sabedoria de Deus através da igreja. Nós temos o privilégio. Tem muita coisa que o capeta não sabe, nem os anjos de Deus não sabem, mas Deus revelou-nos. Deus nos deu um poder. E Ele diz em Lucas 14: eu vos dei poder para que nós pisemos serpentes e escorpiões, que são demônios. Deus confiou a você. Lá no seu trabalho tem alguém oprimido, oprimida, ora em nome de Jesus, é em nome de Jesus. E Ele está pedindo contas, e o poder que eu te dei. E a palavra, olha queridos, Deus está investindo em nós a sua palavra. Deus investiu em Israel no passado, mandou os profetas, mandou a lei. Quando Moisés subiu no monte, Moisés desceu, eles estavam adorando um Deus. Josué, quando assumiu a liderança, Josué disse: escolhei hoje a quem sirvais, se são os deuses dos heveus, dos jebuseus, dos filisteus, eu e a minha casa serviremos. Deus investiu pesado em Israel, mas quando ele veio buscar fruto na figueira, eles haviam acomodado. Deus investiu alto em mim e você. Deus te deu um talento, bênção. Deus te deu um dom. O problema é que quando a gente fala de talento e dom, a pessoa pensa logo em tocar guitarra, em tocar violão, em tocar bateria. Quando se fala em ministério na igreja: pastor, eu quero fazer seminário para eu ser pastor. Não vai ser pastor, não? Tem muitas pessoas que se chamaram para ser pastor. Se Deus não te chamar para ser pastor, não mexa com esse negócio, não. É perigoso. Então, em terceiro lugar, esse fruto representa Deus está procurando em nós o ministério que Ele nos confiou, a missão que Ele deu a mim e a você, os talentos. Outra coisa, o povo hoje fala dos ministérios para-eclesiásticos, e não existe ministérios para-eclesiásticos. E algumas pessoas falam o seguinte: eu sou um psicólogo, eu sou um médico, eu sou um advogado, e vai falando a vocação de cada um deles. Eu quero ser pastor, porque eu preciso de entrar no ministério. Você pode ser psicólogo e usar as ferramentas que você aprendeu lá para ajudar as pessoas a se curarem dos problemas da alma. E lá no seu consultório você falar do amor de Jesus. Você pode ser um médico e quando você estiver atendendo um paciente como cardiologista,
como um clínico geral, eu sei lá. Lá você vai aproveitar a vocação que Deus te deu. Martim Lutero, o reformador, ele fala que cada um, Deus chamou a vocação de cada um, e cada um tem um ministério dentro da vocação, o qual foi chamado. Um advogado nosso aí, cristão, ele pegou uma causa, o casal estava separando, e ele, como advogado cristão, ele entendeu que casamento é uma só vez. E ele começou a investir com o seu paciente, procurou também a outra lá, o outro advogado, explicou: olha, vocês não podem separar, vocês dizem que temem a Deus. Pois ele conseguiu, não ganhou dinheiro, mas ele conseguiu novamente restaurar este casamento. Isso é de Deus. De Deus. Você é militar, você é um policial. Para que você quer ser pastor? Porque tem gente que fica atrás de ofício, sabia? Não é assim? O que você é? Eu sou advogado, eu sou mestrado, isso aqui, doutorado, isso aqui lá, mas eu fiz também. E agora o que você é? E também eu sou pastor. Ei, que gracinha. Seja você lá. Você é um mecânico, faça a diferença lá. Você é um militar, faça a diferença lá. Porque ser pastor, meu irmão, é um chamado que Deus fez e é pesado, não é fácil não. E Deus vai cobrar do pastor Eugênio, inclusive em Hebreus fala: obedecei aos vossos pastores, porque tem um cara que não obedece não. Submetei os vossos pastores, porque velam pelas vossas almas, porque vão prestar contas diante de Deus. Obedecei os vossos guias no Senhor. Então Deus está pedindo, procurando fruto em você, figueira. Cadê o fruto? Você tem feito diferença lá onde você trabalha? Vocês estão entendendo aqui? As pessoas só querem fazer diferença onde? Dentro da igreja é fácil. É igual tem pessoas que lá na casa está querendo até alugar um barracão fora. Eu vou alugar, pastor Eugênio, uma kitnet, porque eu não consigo, eu não aguento mamãe, eu não aguento ficar dentro de casa, minha irmã me enche. Meu amigo, ser crente é difícil, é carregar a cruz. E quando alguém me procura, eu falo assim: você tem que ficar dentro da tua casa, porque Deus vai te usar lá, o fruto vai estar lá. Quando um endemoniado de Gadara converteu e foi curado, e Jesus expulsou uma legião de demônios dele, ele queria correr atrás de Jesus e seguir Jesus. Jesus disse: vá para os teus e anuncia-lhes o que eu fiz contigo. Vá para os teus nessa noite. Vá para os teus. Os teus irmãos estão indo para o inferno. A tua mãe está se perdendo. O teu vizinho está se perdendo e você não fala do amor de Jesus. Deus vai cobrar de você, que tem a vocação que Ele te deu. E cada um de nós, ao chegarmos diante de Deus, teremos de prestar contas de tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Fala comigo: e a figueira secou. Eu quero começar a terminar para a gente orar. E eu quero falar com você o seguinte aqui: Deus confiou as figueiras, que somos nós, eu volto a dizer, a honra de pregarmos o Evangelho. Alguns receberam dons, talentos. Nós recebemos e temos o privilégio que nós temos de falar com o Deus Criador do universo através do seu Filho Jesus. Ele colocou em nós e confiou a nós esta palavra, e Ele vai pedir contas. E eu quero dizer para você, pai, mãe que está aqui, Deus nessa noite me usa para dizer para você que Ele vai e está procurando em você o fruto, os filhos que Ele te deu para você criar e educar no temor dEle. Deus está pedindo contas. E eu tenho pregado aqui, estou vendo que muitos pais estão despercebidos. E Deus está usando, eu quero dizer aqui em último lugar, porque eu aprendo a lição de que Deus está investindo alto em você e em mim.
Olha o investimento que Deus fez em nós, enviou Jesus para morrer numa cruz por nós, mandou o seu Espírito. No caso do Brasil, mandou um missionário chamado Simonton sair de lá da América e vir para o Brasil e morrer aqui nessa pátria. E através disso, o Evangelho chegou ao meu coração, ao seu coração, no caso daqueles que converteram pelo ministério da Igreja Presbiteriana do Brasil. E Ele vai cobrar de nós isso. Ele vai pedir contas sobre isso. Toda vez que você ouve uma pregação aqui, talvez você sai e não para fazer uma reflexão. E Deus está usando essa palavra de revelação no teu coração, é pedindo contas. Coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem. Eu ouvi de um oficial do exército que estava dando instruções para a sua tropa de mais de 20 soldados. Aí ele pegou 15 a 20 granadas de plástico e colocou sobre uma mesa. E ele pegou então a granada verdadeira e com aquela granada ele mostrava como é que fazia, demonstrava quase tirando o pino, mas voltava a colocar. E quando ele terminou aquela demonstração e colocou a granada verdadeira sobre uma pequena mesa ao lado, estava entrando um soldado despercebido, atrasado. E sempre disse que ele chegava atrasado. E era corrigido, mas mantinha naquela rebeldia. E quando naquele momento ele estava entrando, o oficial acabou de colocar aquela granada verdadeira, ele disse: então vocês estão livres para poder fazer a experiência. Aí os soldados lá, que pegaram as granadas de plástico, aí o soldado despercebido pegou a granada verdadeira e arrancou o pino. Quando o oficial viu, ele voou, correu e pegou aquela granada e ficou sem saber o que fazer. Quando ele foi jogar pela janela, lá estava um oficial com outra tropa passando. Mas ele não podia deixar a granada cair aqui dentro. Ele teve uma estratégia. Aquela janela antiga daquela sala. Ele então pede a todos para que, e ele corre e coloca o braço lá fora, dois vêm lá e prendem na janela. E aquela granada explode em suas mãos, arrebentando o seu braço. E aqueles estilhaços também no seu corpo, mas ele sobreviveu. Agora eu pergunto, irmãos, Deus tem investido alto em nós, o que nós vamos esperar? O que eu e você vamos esperar? Será que vai ser uma granada explodir para arrebentar com meu filho, com a tua filha, com a tua família? Será que nós vamos esperar o quê? Deus tem usado todos os meios, todas as perspectivas para nos despertar. Deus tem usado todos os meios para dizer para nós: filho, desperte. E muitas vezes nós somos esses desavisados, chegamos atrasados, acostumamos com a igreja, sabemos os jargões evangélicos: paz do Senhor, paz de Cristo, paz e graça, paz e paz. Tem uns que falam pá Deus, pá Deus. Como é que é? Pá Deus. Fala comigo, e a figueira secou. Deus está buscando fruto em mim e em você. Ele está buscando, pedindo contas, para que nós prestemos contas. Você tem vindo nessa igreja aqui tem tempo, você é crente há muito tempo. Desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo Jesus te iluminará. Desperta nessa noite, irmãos. Irmãos, olha, ser crente não é ser de Jesus não é viver num parque de diversão. Nós temos uma missão e nossa vida aqui é passageira. Nossa vida aqui é pouco tempo. Nós somos embaixadores de Deus neste lugar. Nós somos peregrinos. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é lá. Jesus amaldiçoou a figueira. Tomara que nós não sejamos secados pelo juízo de Deus.
Porque não fazemos diferença, não temos mudança de vida. O Senhor Deus disse para a igreja de Laodiceia: eu estou ao ponto de vomitar para fora, porque não és nem quente nem frio, mas porque tu és morno.